Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Salmos 128. A gente já compartilhou em algumas igrejas nas últimas semanas esse salmo. E essa manhã, pela graça de Deus, nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Estou nessa manhã aqui porque o pastor Rafael está de folga. Na verdade era ele que deveria estar aqui, mas ele pediu para a gente ministrar essa manhã, enquanto ele descansa um pouco, né? Salmo 128, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Senhor, louvamos o teu nome, exaltamos a ti. Obrigado por cada vida que está aqui, cada pessoa que está assistindo ao culto, que o Senhor possa estar falando conosco poderosamente através dessa palavra, Senhor. Tu sabes o quanto as nossas famílias precisam dessa palavra nessa manhã, Senhor. Tu conhece o coração de cada um que está tendo acesso a essa mensagem. Assim que o Senhor possa trabalhar em cada um dos nossos corações, a partir de mim, Senhor. Que o Senhor venha ministrar em nós aquilo que está no teu coração. E que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, todos nós, quando vamos construir algo, nós precisamos de um modelo, de uma inspiração, para que a gente produza aquilo que a gente está disposto a produzir. Todos nós precisamos. E alguns anos atrás, existiu um casal que ficou muito famoso. Eles fizeram um filme juntos, como um par, juntos como um casal, e eles fizeram muito sucesso. E desse filme, eles construíram um relacionamento, eles se casaram. O nome do homem se chama Brad Pitt, e a esposa dele é Angelina Jolie. Quem conheceu esse povo? Pouca gente, ninguém assiste filme aqui, né? Ninguém assistiu o senhor Smith e a senhora Smith, né? Esse casal tem uma beleza sobrenatural. E quando eles vieram às telas, eles ficaram rapidamente muito famosos. Então as mulheres, elas desejavam ser como a Angelina Jolie. Muitas mulheres queriam os olhos da Angelina Jolie, a boca da Angelina Jolie e o corpo da Angelina Jolie. Com certeza, muitos cirurgiões enriqueceram, aumentaram as suas fortunas, querendo copiar aquela mulher. E os homens queriam os bíceps do Brad Pitt, né? Com o resto, que completa a obra, né? Para quem gosta. E esse casal se tornou um modelo. E aí eles foram para o lado da África, por ali, pegaram algumas crianças, adotaram, trouxeram para a mídia e mostraram. E de repente eles se tornaram também uma família modelo. As mulheres queriam ser Angelina Jolie, a mãe. Os homens queriam ser Brad Pitt, o pai. E aquela família era adorada por todos, porque era um exemplo. Era um exemplo de amor. Era um exemplo de alguém que pega crianças da miséria e traz para um palácio e dá tudo de bom. Então, que maravilha. Pouco depois, esse casamento naufragou. Essa família se desfez. E hoje pouco se fala do Brad Pitt e a Angelina Jolie. Certamente eles continuam bonitos, lindos, maravilhosos. Mas eles não são mais uma referência.
não estão mais muito na mídia, né? Perdeu um pouco o encanto depois da separação. Ninguém sabe por onde estão as crianças, mas enfim, se desfez essa família. Algumas semanas atrás, uma rede de lanchonetes, Burger King, usou algumas crianças numa peça de propaganda. Essas crianças manipuladas pelos adultos, eles traziam um modelo de família. As crianças diziam: olha, eu conheço alguém que é casado com uma pessoa do mesmo sexo e eles vivem felizes, é uma família feliz, linda e maravilhosa. Isso revoltou uma boa parte da sociedade, porque o Brasil tem uma boa quantidade de cristãos, a maioria é cristão. Então, muitas pessoas não aceitaram esse modelo, mas é um modelo que está aí, o modelo Burger King, 2 homens, 2 mulheres, adotando crianças e formando uma família e vivendo feliz para sempre. Mas esse não é também um modelo, é um modelo falso, é um modelo do diabo, que não serve para nós. E quando nós olhamos e vemos aqui o Salmo 128, nós vemos um modelo de família. Esse modelo, sim, nós precisamos nos espelhar neles. Nós precisamos buscar ele para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família. Talvez você que já leu, já passeou aqui por esse salmo, você já tenha visto assim, diga, isso está muito distante da minha realidade, da realidade da minha família. Geralmente é assim, a gente está distante do propósito de Deus. Então, o contexto de que foi escrito os salmos, o pastor Rafael já falou muitas vezes que ele está ministrando sobre salmos, o povo está vindo do cativeiro da Babilônia, eles foram para o cativeiro em decorrência da sua desobediência. Deus tinha falado em Deuteronômio capítulo 28 e Levítico também, ele tinha falado sobre o que aconteceria para o povo de Israel se ele desobedecesse às suas leis e os seus mandamentos. E, gente, é muito pesado isso. É muito pesado, Deuteronômio 28. Ele começa no verso 1 ao verso 14, falando sobre as bênçãos em decorrência da obediência do homem. E a partir do verso 15, ele começa a falar sobre os castigos de Deus em decorrência da desobediência. E esse castigo, a partir do verso 15, quando você vai ler ele versículo por versículo, você vê que esse castigo, ele vai direto sobre a família. Por exemplo, no verso 30 de Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz assim: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O castigo de Deus pela desobediência do homem vem diretamente sobre o casamento, nesse versículo. No verso 32, diz assim: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O castigo de Deus sobre a desobediência vem também sobre a vida dos filhos e sobre o trabalho. Ele está dizendo que os filhos serão levados como escravos. E você vai trabalhar e vai se cansar, e outros vão comer pelo fruto do teu trabalho. Isso é muito pesado, isso é muito forte. Mas a palavra de Deus está falando que é o castigo de Deus pela desobediência do homem. Então, você que está nessa manhã, nesse lugar, que está tendo acesso a essa mensagem, você pode olhar para o seu casamento, olhar para o seu passado e enxergar claramente que muitos de nós estamos colhendo o fruto da nossa desobediência. Muitos de nós. E nós olhamos para o Salmo 128
E a gente vê algo maravilhoso. E nós, como cristãos, desejamos isso para a nossa vida, para a nossa família. Então, o Salmo 128 começa falando assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira direção de Deus é para o marido, para o cabeça, para o homem. Ele está dizendo: feliz é o homem que teme ao Senhor. A felicidade do homem está em conhecer o Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Não é feliz o homem que consegue ajuntar riquezas. Não é feliz o homem que consegue ajuntar fama, como nós vimos no testemunho daquele casal. Mas é feliz o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua sabedoria. Mas também, quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer quem somos nós: pecadores, miseráveis e necessitados de Deus. Irmãos, essa tem que ser a nossa visão. Temos um Deus que é criador do céu e da terra. Temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que governa o mundo, o sistema solar, tudo. Ele fez tudo. Então, quando nós olhamos para a grandeza desse Deus e nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos assim: pecadores, miseráveis e necessitados. Tão grande é a diferença entre o Deus que nós servimos e nós, como seres humanos, como pessoas. Então, temer ao Senhor também é ter medo. A gente às vezes fantasia um pouco e fala do temor do Senhor. A Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. E a gente vê o lado amoroso de Deus e a gente diz: não, temer é ter reverência. Sim, é ter reverência. É entender quem é Deus, mas é ter medo de Deus. O pastor Afonso sempre fala sobre isso. É ter medo da mão de Deus, porque ela pesa. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Então, o homem feliz é aquele que entende, aquele que conhece e entende quem é Deus. Em decorrência de conhecer quem é Deus, ele sabe quem Ele é. Esse é o homem que é feliz. E a Bíblia diz, continuando o versículo: e anda nos seus caminhos. Não basta só temer a Deus. Não basta ter somente o entendimento mental de que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, tudo isso Ele é. Mas vem em seguida do versículo: e anda nos seus caminhos. É isso que faz toda a diferença na minha vida, é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Andar nos caminhos do Senhor significa uma vida de obediência a Deus. Era aquilo que Deus queria do seu povo, lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 1 ao 14. Deus desejava um povo obediente, e em decorrência da sua obediência, eles iam receber a bênção do seu Deus. Do seu Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Uma vida de obediência nos leva a querer viver a vontade de Deus. A vontade de Deus. E a minha pergunta para você essa manhã, que eu já me fiz também, é: nós estamos preparados para viver a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida?
Você que está aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem, você que é marido, que tem uma família, a vontade de Deus para a sua vida, eu te digo, sem medo de errar, em primeiro lugar, assumir a sua responsabilidade diante de Deus pela sua família. Pelas pessoas que Deus deu para você cuidar, a sua esposa e os seus filhos. Essa é a vontade, a primeira vontade de Deus para mim. Além da salvação que vem em primeiro lugar, mas o entendimento de que há uma responsabilidade sobre a minha vida. E nisso nós precisamos, como homens, nos arrepender. E nós precisamos responder à vontade de Deus para a nossa vida. Existem muitas pessoas querendo ministérios. Existem muitas pessoas querendo fazer a obra fora. Existem muitos homens querendo fazer e acontecer, ou até fazendo e acontecendo fora, mas não estão cumprindo o seu papel principal: cuidar da sua esposa e cuidar dos seus filhos. Maridos, assumam a responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade que Deus te deu. A sua primeira ovelha é a sua esposa. O seu rebanho é a sua esposa e os seus filhos. O primeiro rebanho que Deus deu para você cuidar. Amém? Fazer a vontade de Deus. Irmãos, a única coisa boa que aconteceu na minha vida e na sua vida, você que já passou pela experiência do novo nascimento, foi a justificação. E não partiu de nós, foi Cristo que fez. Foi Jesus que fez. É a única coisa boa que eu vejo de Deus na minha vida. É porque eu fui justificado. A morte que vinha contra mim, em decorrência do meu pecado, Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. Isso não é obra minha, foi dele. Mas eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver com as minhas mazelas, com meus pecados diários. Então eu preciso andar nos caminhos de Deus, no sentido de ter uma vida de arrependimento todos os dias. Todos os dias eu preciso olhar para mim e dizer que não existe nada que preste em mim, a não ser aquilo que Jesus colocou em mim. O seu espírito, a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado diante de Deus, baseado na sua palavra, nos seus ensinamentos. Nós, como homens, precisamos, depois de temer o Senhor, andar nos seus caminhos, assumir como homem a nossa responsabilidade de ser sacerdote, líder, cabeça da nossa família. Da nossa família. Deus nos colocou como líder. A primeira instrução aqui é ao homem, porque a responsabilidade final sobre a família está sobre nós, sobre o homem. E nós estamos com um problema muito grande, porque a geração que está vindo após nós, essa geração nova, ela não está se preparando para resolver problemas, para ser homem, para assumir responsabilidade. Não está. A pressão é forte sobre um líder, sobre um pai, sobre um marido. É uma responsabilidade que foi assumida no casamento. Nós fizemos um voto diante de Deus e precisamos estar firmes. Se nós estivermos firmes, a nossa família vai estar firme. Amém? Essa é a nossa situação. É entender que de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas precisamos de Jesus a cada dia. A cada dia. Ele faça a vontade de Deus na minha vida. E a gente ora muito sobre isso. Fazer a vontade de Deus. Deus, faz a tua vontade sobre a terra. A gente ora fazendo isso. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus quase sempre não é a nossa vontade. Deus falou com alguns homens
Deus falou com alguns homens em fazer a sua vontade na vida daqueles homens. E quando Deus falou, Deus trouxe inquietação, Deus tirou o homem dessa zona de conforto, para que esse homem vivesse a vontade de Deus. Se não vejamos, Deus falou para Abraão que ia fazer a vontade dele. Tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, Gênesis 12. Trouxe o incômodo dele ir para um lugar que ele não sabia. Durante a caminhada, Deus ia dizer para ele para onde ele ia. Ele fez isso, levou toda a sua família, sua esposa, seus filhos. Deus continuou a trabalhar na vida daquele homem, apesar da sua resistência, apesar da sua desobediência, do seu pecado. Deus trabalhando ali na vida dele. Deus lhe concede um filho que era o grande sonho da vida dele. E um dia Deus se revela a ele e diz assim: olha, me dá teu filho. Você como pai, você como mãe, você está preparado? Se Deus dissesse assim: eu quero fazer a minha vontade na tua vida, me dá teu filho, você daria? Abraão, pela fé, foi lá até o final. Deus não permitiu, mas ele está escrito na Bíblia como um exemplo de fé. Então Deus tirou outros homens da zona de conforto e trouxe para cumprir a vontade dele, mas isso consistia em ir contra a vontade desses homens. Tirar eles da zona de conforto, incomodar eles com a sua presença. Então assim que Deus faz, continua fazendo. Quando Deus quis cumprir a vontade dele na vida de Jesus Cristo, isso redundou em sofrimento para Jesus. E mais tarde, quando Deus quis usar o maior homem da Bíblia do Novo Testamento, um dos homens mais notáveis do Novo Testamento, ele usou Paulo. E o chamado de Paulo consiste, falado por Ananias: convém que este homem sofra por mim. A vontade de Deus para Paulo, a vontade de Deus para Jesus, para Abraão, para Noé, para todos esses homens, consistiu em sofrimento. Sem falar em Jó, que perdeu toda a sua família pela vontade e permissão de Deus. Nós estamos preparados? Porque nós oramos: Deus, faça a tua vontade na nossa vida, mas sempre que a nossa oração é para fazer a vontade de Deus, é para fazer algo que nos agrade. Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: Senhor, faça a vontade de Deus na vida dos nossos filhos, mas no fundo nós estamos querendo que ele se dê bem na vida, que ele tenha um bom emprego, uma boa casa, uma boa profissão, que seja famoso. É isso que nós desejamos. E a pergunta é: será que é essa a vontade de Deus para a vida do seu filho? Você está preparado para as decisões que seu filho vai tomar, talvez guiadas pelo Espírito de Deus, mas que vão contra a sua vontade? Precisamos aceitar a soberania de Deus. Como nós lidamos com a nossa fé diante da nossa família? Parece que há sempre um ar triunfalista. A gente bota na nossa cabeça que servir a Cristo é ser bem, é ter uma fama, é ter coisas, é ter bens, porque para isso a gente mostra para o mundo que a gente é diferente, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente tem. Então a gente fica constrangido em pregar para nossos familiares e falar de sofrimento, porque sofrimento é do diabo. E a gente vai para as redes sociais e a gente mostra as nossas férias lindas e maravilhosas, em lugares lindos, que tem uma mensagem subliminar ali. É dizer assim: olha, eu sou feliz. Eu tenho porque Deus está me abençoando. Nada contra a diversão, a férias, o descanso, tudo isso. Tudo isso é justo, nós trabalhamos para isso. Louvado seja o Deus. O melhor investimento que você pode fazer é sair com a sua família, é ter comunhão com ela, é levar para um lugar bom, é se divertir. Lógico, mas com a motivação certa. Porque nós não pregamos sofrimento para as pessoas, nós não pregamos. Porque na nossa ideia,
Se a gente falar de sofrimento, a gente vai espantar as pessoas. E às vezes a gente quer demonstrar que a nossa vida não é uma vida de sofrimento. Somos abençoados porque Deus tem nos dado as coisas, tem nos suprido as nossas necessidades, e isso vai influenciar outras pessoas a vir para Jesus. Só que a realidade das outras pessoas é diferente da nossa. E às vezes a gente causa frustração. Porque a pessoa olha a vida que você tem, você ganha bem, você é bem remunerado, você pode. E a pessoa vai para Jesus contando com a vida que você tem. Só que na hora, ela não tem os recursos necessários e vai dar frustração e vai dar problema. Não pregamos sofrimento. Sofrimento é coisa do diabo. Mas a vida com Deus, muitas vezes, consiste em sofrimento para fazer a vontade de Deus. Então nós oramos: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade. Mas a gente precisa ter o entendimento dessa oração. Que a vontade de Deus às vezes nos tira da zona de conforto, às vezes nos tira o sono, nos tira a paz. Líder, sacerdote, responsável no ministério sacerdotal da sua casa, conduzir a sua família para Deus, ser o primeiro a iniciar a oração, o ensino, a tomada de decisões, ouvir a sua esposa, ponderar sobre aquilo que ela fala, valorizar, usar esse atributo que Deus deu a ela em prol do casamento. Ouvir. A Bíblia enfatiza tanto isso: ouvir, ouvir, ouvir. E nós falamos muito, atropelamos. Às vezes não ouvimos o conselho da nossa esposa. E vamos para lá, para o sofrimento, para a dor. A família toda embarca. A família toda sofre por uma decisão egoísta, por uma decisão orgulhosa, pelo fato de não ouvir com os ouvidos e com o coração o conselho da sua esposa. Temer o Senhor, andar nos seus caminhos, é também o homem entender que ele precisa suprir as necessidades da sua família, as necessidades físicas, espirituais, orar e ministrar a sua esposa, orar e ministrar em seus filhos. Essa é uma responsabilidade nossa, irmão. Orar como líder, como sacerdote, pela nossa família, pela nossa esposa e pelos nossos filhos. A função sacerdotal do Antigo Testamento era essa: apresentar sacrifícios a Deus. Oração, intercessão. Marido, essa função, essa responsabilidade diante de Deus é nossa, é minha e é sua. Ministrar, orar, está ligado às necessidades do lar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, isso a gente falou ontem à noite, num seminário As 4 Estações. Quem não veio, perdeu. Foi um momento maravilhoso de você investir no seu casamento, no seu relacionamento. Muitas pessoas, muitos líderes não vieram. Alguns estão viajando de férias, tranquilo, mas muitas pessoas não vieram e não valorizaram. Mas estávamos aqui ontem, pastor Jean, pastor Afonso, pastora Cristina, e muitas pessoas estavam aqui onde a gente compartilhou isso. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que perguntaram assim, pegaram um casal, chamaram um homem de lado e perguntaram assim: como é que está o casamento de vocês? 75% dos homens disseram que estava bem, tudo tranquilo, na mais completa paz. Eles deixaram esse homem aqui e perguntaram para a esposa dele em particular: como é que está o casamento de vocês? Apenas 25% disseram que estava bem. Então há uma diferença de percepção. 50% dos homens, eles não sabem realmente o que está acontecendo dentro de casa. 50% dos homens naquela época, nos Estados Unidos, que é uma sociedade teoricamente mais avançada do que a nossa,
há muitos anos atrás, agora a situação deve estar diferente, mas 50% do homem vivia dentro de casa, mas ele não percebia o que estava acontecendo. O cara está ao lado da sua esposa, que está morrendo em todos os sentidos, e ele não percebe. Seria isso omissão? Ou seria isso egoísmo? Mas é uma coisa que assusta a gente. Não assusta? A sua esposa está morrendo, você está perdendo seus filhos. A casa está caindo. E o homem está lá de boa. Como é que é isso? O homem não sabe as necessidades da esposa. O homem não faz uma autoanálise de si mesmo. Mas é essa a realidade. Temer o Senhor e andar nos seus caminhos também é o homem entender que ele é uma influência no seu lar. Ele é uma influência, ele é um influenciador sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Ele pode ser uma influência positiva ou negativa. O homem tem o poder de influenciar toda a sua família. Isso está sobre nós, irmãos, sobre nós. O homem, o marido, o pai, ele tem o poder de influenciar a sua família. Foi feita uma pesquisa, algum tempo atrás, e ela diz o seguinte: quando uma criança se converte, existe um lar do ímpio, de alguém que não tem Deus. Esse casal tem um filho. Esse filho é convidado por um parente, por um vizinho para ir para a igreja. E ele começa a se envolver na igreja. A possibilidade desse filho influenciar toda a sua família para Jesus é de 2%. De 100 casos em que uma criança é convidada para ir para a igreja, num lar ímpio, e ela vai para a igreja, continua ali na igreja, gosta da igreja e vai para lá, a possibilidade dela influenciar o resto da família para Cristo é de 2%. Quando uma mulher, esposa, mãe, ímpia, ela de alguma forma, ela é convidada por uma vizinha, por uma parenta para ir para a igreja, e ela começa a ir, ela gosta, ela começa a se envolver, ela se converte ao Senhor, a possibilidade de toda a sua família ir para Cristo é de 17%. Agora, quando um homem, marido, esposo, ele de alguma forma, ímpio, ele é convidado para ir para a igreja, e ele vai, ele entrega a sua vida para Jesus, e ele começa a se envolver com a igreja, a possibilidade de toda a sua família ir para Cristo é de 93%. De 100 famílias em que o homem se converte, verdadeiramente vai para Cristo, 93, a família toda vai para Cristo. Imagine o grau de influência que nós temos sobre a nossa família. Imagine a ferramenta que nós temos para ter um casamento abençoado do jeito do Salmo 128, nesse modelo. Precisamos usar essa influência, irmãos. Precisamos usar. João 10,10 diz que o inimigo, falando do falso pastor, e falando também do próprio diabo, como sendo usado pelo falso pastor, diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Muitos querem mudanças, mas não têm uma atitude proativa. O inimigo tem tocado nas famílias e o sacerdote está adormecido. A omissão tem sido o pecado básico da humanidade. O cara está lá, a família está sendo destruída toda, e ele está adormecido. Ele não compreende o papel dele, ele não compreende o que ele tem que fazer, então não tem uma atitude proativa diante de Deus, não assume a sua responsabilidade sacerdotal da nossa casa, e o inimigo vem lá e ciranda.
Edwin Cullen, o líder da Universidade da Família, no livro O Homem o Máximo, ele diz que o pecador vai para o inferno em decorrência do que não fez. Muitos irão para o inferno em decorrência não do que fez, mas daquilo que não fez. Por exemplo, não creu no Senhor Jesus, não recebeu o Espírito Santo, se afundou no pecado. E por isso a consequência disso vai ser o inferno, inevitavelmente. Somente aquele que nasceu de novo tem a capacidade de ouvir e obedecer a Deus. E isso faz toda a diferença. O Salmo 128 é para aquele que entende pelo Espírito de Deus que a vontade de Deus é que seu lar seja dessa forma. Talvez você esteja nesse lugar ou assistindo esse vídeo e você fala, o que diacho esse pastor está falando? Isso não faz sentido nenhum. Essa é a evidência de que você ainda não nasceu de novo. Porque essa é a vontade de Deus para a minha família e para a sua família. Às vezes nós queremos pregar princípio para o ímpio. O ímpio a gente prega a salvação, Jesus. Porque ele só vai compreender a salvação quando ele entregar a sua vida para Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus passar a habitar nele, isso aqui vai fazer sentido. Eu desejo isso aqui, irmão, para a minha vida. Eu não tenho isso. Eu preciso todo dia clamar ao Senhor. Porque eu não tenho controle sobre nada, eu não tenho controle. Embora eu tenha uma responsabilidade de fazer a minha parte, mas a vontade de Deus ela vai se cumprir na minha família. Eu creio nisso. A gente ensina nossos filhos quando são pequenos, mas quando eles ficam grandes, eles tomam as decisões dele. E a gente continua a orar, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Às vezes a gente torce o nariz para as suas decisões, mas se eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos confiar. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Essa aqui é a bênção da provisão. Então a provisão ela vem de cima. A bênção vem através do sacerdote, do homem, do esposo, do marido, do cabeça. E é derramada sobre a família. E você vai ver no decorrer da leitura que essa bênção ela vem sobre a vida da esposa e sobre a vida dos filhos. No versículo 3, ele diz assim, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Então aqui ele começa a fazer uma analogia. A gente olhando sobre isso aqui, rasamente, a gente vai dizer, o que ele quer comparar a mulher com uma planta? Como assim? Mas aí a gente precisa conhecer a videira. A videira é uma planta delicada, mas resistente. Ela é uma planta que ela não se sustenta só. Ela não se sustenta só, ela é uma planta rasteira. Então, o que acontece? A videira, ela nasce, ela precisa que seja colocado um giral ali próximo, para que ela esparrame por esse giral, e ela cresce horizontalmente, e ela lança os seus cachos de uvas, que ficam assim pendurados. Eu não sei se o Ed botou, mas acho que ele não colocou a imagem da videira, né? Mas é uma coisa linda de ver. Eu nunca vi com meus próprios olhos, porque a gente não produz isso por aqui. Mas quando a gente vê uma videira frutífera, a vontade que a gente tem é de tirar uma foto, porque é muito bonita, né? Então, a árvore, a videira, ela não se sustenta em pé. Ela precisa de um apoio. Isso significa que a mulher, ela precisa do apoio do marido, para que ela possa brilhar, para que ela possa expressar a sua beleza, para que ela possa expressar o seu propósito, a sua luz. A mulher precisa do marido. A mulher que ela é amada pelo seu marido, o seu rosto brilha. Ela tem uma fisionomia diferente. Por outro lado, a mulher que não se sente amada pelo seu marido, ela não tem a alegria na sua face. Ela não expressa a sua beleza. A videira, quando ela é apoiada, se você botar uma videira no chão, a uva vai estragar. Mas quando ela está sendo apoiada, ela produz. E ela expressa a sua beleza. A minha pergunta para você, sacerdote, cabeça, homem, líder, você vê essa alegria no rosto da sua esposa?
Você tem confirmado o seu amor a ela? Você tem confirmado a segurança que você passa, o apoio que você passa a ela? E a videira, ela produz a uva produz o vinho simboliza a alegria. Então, a mulher que ela tem o apoio do marido, que ela expressa a beleza, ela se sente amada, ela tem o vigor de edificar a sua casa, a alegria, e essa alegria, ela vai contagiar todo o lar, toda a família. Ela é amada pelo marido, suprida pelo marido, apoiada pelo marido, ela traz harmonia para o lar, produz alegria. O oposto disso está em Provérbios capítulo 21, 19. Diz assim: melhor é morar em uma terra deserta do que com mulher rixosa e iracunda. Você entende agora que às vezes o ambiente do nosso lar é em decorrência de nós, homens. A gente quer terceirizar a culpa, mas muitas vezes é nossa. Por quê? Porque a bênção vem de cima. Então você diz: eu não tenho paz em casa, mas você tem feito o seu papel. Você tem orado pela sua família, você tem sido um instrumento de inspiração para o seu lar, para a sua casa. Você expressa a admiração que a sua esposa quer de você. Quando ela olha para você, o que ela olha? Um homem de Deus? Ou uma pessoa arrogante? Vivemos num dia em que transferimos muito a responsabilidade. E nós precisamos assumir. Nós, eu e você, precisamos assumir. Estamos falando de homem que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Homem que passou pela experiência do novo nascimento, que valoriza as coisas de Deus e odeia as coisas do diabo. A bênção vem sobre a esposa e ela é também derramada sobre os filhos. Na parte B do verso 3 ele diz assim: e teus filhos como rebentos da oliveira na roda da tua mesa. Aqui ele fala de outra árvore, que é exatamente a oliveira, que produz a azeitona, que produz o vinho, o azeite. É uma árvore resistente, que tem raízes profundas. E tem um detalhe especial: ela é uma árvore que tem uma grande longevidade de vida. A oliveira, ela atinge até 9 metros de altura. É uma árvore que tem uma copa e ela tem uma raiz que deve chegar até 6 metros de profundidade. E ela tem uma existência de até 3.000 anos. Ele está comparando os filhos como rebentos da oliveira, como filhos, como mudas da oliveira, que estão ali. O que ele está falando? Ele está falando sobre filhos que vão ter uma vida longa, que vão levar adiante o legado que receberam. A esperança de um povo está nas suas crianças, nos seus jovens. A esperança de uma nação está nos seus jovens, nas suas crianças. Agora você entende por que o ataque do nosso inimigo está sendo direcionado às nossas crianças, aos nossos jovens, porque eles têm interesse nisso. O diabo tem interesse nos nossos filhos, na geração que vai vir, porque nós estamos construindo um legado. E o que nós estamos construindo, nós vamos deixar para os nossos filhos, que deixarão para os nossos netos. Abra lá sua Bíblia em Salmo 112, versículo 1 e 2. Veja só o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, tem alegria, tem satisfação nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. O que o salmista está dizendo? O homem que se compraz, que tem alegria em servir a Deus, em viver uma vida para Deus, em seguir os seus mandamentos, ele vai deixar uma descendência poderosa. Ele vai deixar o fruto
das suas orações, do seu ensino, da sua vida, na vida dos seus filhos, e esses filhos na vida dos seus netos. Lembrando que Israel precisava disso. Ele estava voltando de um cativeiro, então ele precisava semear nas gerações vindouras, assim como nós precisamos. Os brotos, os rebentos são a certeza de uma grande colheita. A roda da mesa, como diz a palavra, no Salmo 128, é a proximidade. Os filhos precisam da presença dos pais. Ele fala na roda da mesa porque isso é muito importante, é o momento de comunhão, no horário do almoço, no horário do jantar, sentado à mesa. É uma coisa que a gente tem resgatado na nossa vida, porque na minha vida era assim, um pegava comida, o ovo daqui, ia comer lá no quintal, o outro pegava o peixe daqui, ia comer lá no... Não, nós não tínhamos isso. Mas como cristãos nós aprendemos e temos aprendido que esse momento é um momento importante, onde a gente senta para comer, onde a gente pode conversar com os nossos filhos, onde a gente pode ouvir as suas demandas, os seus corações, entender e promover essa comunhão familiar. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele confirma a bênção. Seremos como homens, o reflexo sobre os nossos filhos e as gerações vindouras. Versículos 5 e 6. Senhor, te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Trocando em miúdos, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a bênção estava no lugar de adoração, no templo, Jerusalém, mas que ela se estende pela nação Israel. Então a bênção não está só na igreja, irmão. A bênção está também no seu lar, na sua casa. A sua casa é a extensão da sua igreja. O seu bairro é a extensão da sua casa. E assim, cada família vai influenciando outras famílias. E Jesus vai operando a sua obra. Então eles iam para Jerusalém, lá era o lugar de adoração naquele tempo. Mas quando eles saíam de lá, eles saíam cheios de Deus. Eles saíam dispostos a praticar aquilo que Deus tinha falado. E a prática da palavra de Deus, a prática da lei de Deus dentro da sua casa, no testemunho com seus filhos e a sua esposa, ia fazendo toda a diferença. Eles estavam edificando uma geração vindoura. Esses filhos, eles iam crescer com esses princípios e esses valores, e eles iriam viver isso nas suas casas. Iam passar para os seus netos, e a coisa ia rodando. Então a mudança, irmãos, começa no templo, a mudança começa na igreja, na casa de Deus. Nós somos a Jerusalém de Deus. Amém? E estamos aqui trabalhando para incendiar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Pregando e vivendo os valores do reino de Deus na nossa família. A bússola da minha família não é o Burger King. A bússola da minha família não é Brad Pitt e Angelina Jolie. É a palavra de Deus. É a inspiração de Deus através do Espírito que vai fazer viver isso. Eu preciso acreditar, eu preciso crer. Então, irmãos, não importa se você está na primeira, segunda, terceira aliança. Jogue tudo isso para trás e passe a viver a partir daqui uma realidade nova no seu casamento. Deseje viver essa verdade de Deus, esse propósito, essa vontade de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Podemos dizer então que a nação é abençoada através da igreja. Porque nós somos influenciadores. Podemos dizer que a igreja é abençoada através das famílias. Igreja forte, famílias fortes, igreja forte. A mudança é o fruto da obediência do homem. Todo o restante, do verso 2, do verso 3 ao verso 6, é a colheita da obediência do homem, sacerdote, cabeça, que assume a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Os homens bíblicos responderam ao chamado de Deus e se moveram através da fé. Alguns fracassaram na condução da sua família.
E aí, a humanidade precisava de um modelo. Precisava de um modelo. Então, o pecado nos trouxe até aqui. Mas tem uma notícia boa para mim e para você. Aqueles juízos de Deus, de Deuteronômio 28, que vinham em relação à família e os filhos, eles podem agora ser quebrados pela obra de um homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa era a nossa vida. Essa é a nossa realidade. Mas glória a Deus por Jesus. Porque nós precisávamos de um modelo. Talvez você andou até aqui fazendo aliança, quebrando aliança, fazendo aliança, quebrando aliança, veio até aqui. Mas a partir daqui, Deus está falando com você, a vontade dEle. Certamente você vai colher os frutos da sua obediência, mas a partir daqui você pode viver algo novo em Cristo. Volto a dizer, porque fomos justificados por Cristo. Cristo quebrou a maldição da desobediência. Agora, nós em Cristo, nós podemos exercer o sacerdócio diante de Deus. Tomar a autoridade do inimigo sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Jesus veio resgatar o homem do pecado, inclusive as maldições em decorrência do pecado relacionados à família. E ele veio também se tornar um modelo para todos nós. A obra de Jesus na cruz do Calvário é uma inspiração para mim e para você. É o sim de Deus para nós, que nós podemos reverter qualquer situação na nossa vida. Talvez você que está aqui essa manhã, você está com o coração apertado, porque você tem problemas com seus maridos, com seu cônjuge, com seus filhos, você está com a sua vida toda enrolada, mas eu te digo uma coisa. Jesus na sua vida, no centro do casamento, Ele vai transformar a sua família. Para a glória dEle, Ele faz isso. Ele veio se tornar um modelo. E Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Precisávamos do modelo? Sim. Qual é o modelo? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso modelo. Em Cristo nós podemos viver o Salmo 128 na nossa vida, através de uma transformação, começando por nós. Cada um de nós assumindo a nossa responsabilidade diante de Deus. Marido, sacerdote, líder, assumindo a sua função. Esposa, assumindo a sua função. Filhos, assumindo a sua posição. Temos tudo. Temos a faca e o queijo nas mãos. O que é que nos falta para vivermos isso aqui? Talvez algumas atitudes. Nossa, que Deus espera. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu estou dentro do meu horário, gente, 11h30. Pensei que eu tinha passado, porque é realmente muito longo, mas eu queria, se você estiver perto da sua esposa, pegue na mão dela. Se você estiver perto dos seus filhos, chame para próximo de você. Se você está aqui, seus pais não estão aqui, você também ore pelos seus pais, ore pela sua família, por aquele que Deus colocar no seu coração. Esse é o modelo que Deus nos deu, esse é o modelo que nós devemos nos inspirar para construir. Você que é jovem, que está na iminência de construir uma família, comece a se posicionar diante de Deus, comece a buscar o Senhor para a sua vida, para as suas decisões, mas comece a exercer o seu sacerdócio. Marido, eu queria convidar os homens, comece a orar. Se você está perto da sua esposa, ore pela sua esposa. Se você está perto dos seus filhos, se você é esposa, está aqui, seu marido não está, ore pelo seu marido. A mulher, ela santifica o marido pela sua oração. Ela não pode salvar o marido, mas ela pode abençoar o marido.
Talvez você veja Salmo 128:1 e você veja assim, está tão distante do meu marido. Ele não é um homem que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor. Pelo contrário. Mas você é um instrumento de milagre na vida do seu marido. Eu nunca me canso de falar que minha esposa orou por mim 8 meses. Eu no mundo, bebendo, aprontando todas, e minha mulher em casa ajoelhada orando por mim. Ela não é melhor do que você. Não somos melhores. Não. Mas é posição. É propósito. É isso que faz a diferença. É você ter uma convicção do que você quer. Do que você quer. Se é isso que você quer para a sua família, que o Salmo 128 se cumpra na sua família, seja instrumento de Deus essa manhã. E ore. Faça sua oração a Deus. Senhor, eu quero isso para mim. Se o Senhor quiser me usar na minha casa como instrumento, eu me coloco à disposição. Não é responsabilidade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Não. A responsabilidade é minha. É eu que estou tendo essa revelação hoje. É eu que estou tendo essa revelação hoje. Jesus é o modelo. E para vivermos esses princípios, irmãos, nós precisamos do Espírito de Deus. Só Ele nos capacita para viver uma vida que agrade a Ele. E o Espírito Santo de Deus, Ele passa a agir na vida da pessoa quando ela permite que Ele entre na vida da pessoa. E isso se dá pela confissão, pela entrega. Essa manhã eu queria fazer um desafio a você. Você que está nos visitando, que está nos vendo, você nunca entregou sua vida para Jesus, mas você hoje, diante da palavra de Deus, você sente o desejo de mudança na sua vida, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, como você nunca fez. Eu queria convidar você a levantar a sua mão, bem alto assim, para me olhar você. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Dizer: Senhor, me ajuda a mudar a minha realidade, a realidade da minha família. Eu entendi o teu recado e eu me coloco à disposição para que o Senhor possa me usar como instrumento a partir da minha casa. Existe alguém essa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Existe uma pessoa ali. Amém. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Existe alguém, irmãos, que deseja entregar sua vida para Jesus? Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz e nos constrange para vivermos o melhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, em nome de Jesus.